No Fórum de Melhoria do IDEB, que realizamos em Manaus, em agosto de 2025, no ano passado, eu conheci uma pedagoga chamada Patrícia Macedo, especialista na área de alfabetização de ensino infantil. Ela criou um método de alfabetização baseado em avaliações, sondagens aplicadas aos alunos, na produção de desenhos e na produção de escrita. Esse método ela aplicou numa escola de Manaus, com grande sucesso. E ela procurou a nossa empresa para ver se poderia utilizar a plataforma Visual Classnet ou Visual Class para criar esse método no formato digital. Então eu, baseando aí no referencial teórico do trabalho dela, ela documentou tudo aqui nesse caderno de sondagem e explicou como é que funciona o método dela, né? A sondagem de desenho proposta pela Patrícia é aplicada aos alunos bem jovens aí, né? Idade aí até 1 a 2 anos aqui, ó, né? E vai até o final do Fundamental 1, essa análise de desenho, da produção de desenho dos alunos. E ela utilizou a classificação de Jean Piaget, né? Que classifica pela característica do desenho em várias fases. Garatuja desordenada, quando os traços são aleatórios. Ordenada, garatuja ordenada, quando o aluno já tem um controle rítmico, já tem um alinhamento, às vezes, né, paralelo, então circular, já tem um controle maior motor. Pré-esquemático, quando os alunos já começam a desenhar a figura humana, só que figura como se fosse um girino, cabeça e perna, né? Ele não tem detalhamento, né? O esquemático, o esquematismo é quando o aluno já tem uma linha de base, onde todos os objetos são colocados a partir de uma linha de chão. Olha aqui, ó, esse desenho aqui. Então ele tem um detalhamento melhor das figuras já. Na fase de realismo, o aluno abandona a linha de base e trabalha com espaço, e já tem um detalhamento também melhor dos desenhos, são mais realistas, os detalhes do desenho. E no pseudonaturalismo, ele já trabalha o aluno com noção de 3D, sombra, perspectiva, né? Então, dependendo da característica do desenho, ela classifica numa dessas fases. E aí ela criou uma tabela onde ela, para cada aluno, ela analisa, ela sonda os desenhos no período inicial, quando o aluno começa o ano letivo, depois no primeiro bimestre, vê o desenho do aluno, segundo, terceiro e quarto, para ver se o aluno está evoluindo nos desenhos, se ele está passando de fase. E para cada fase, Patrícia desenvolveu atividades pedagógicas para estimular a evoluir para outra fase, né? Então tem também a parte das recomendações. Na parte escrita, a Patrícia ela dita um conjunto de palavras, né, para a classe, e os alunos têm que escrever ali com ou caneta ou lápis, né, lápis. O aluno tem que escrever na sondagem da escrita, né, a Patrícia ela ditava um conjunto de palavras para a classe. O aluno lá teria que pegar um lápis, escrever no papel as palavras que a Patrícia pronunciou, né? E dependendo da escrita, do que o aluno escreveu, ela classificou em 4 fases, proposto pela educadora Eri. Ela é muito proeminente na área de alfabetização aqui, né? Então, é pré-alfabética, quando o aluno não conhece nenhuma letra, né? Então, o ditado, ela escreve qualquer letra lá que não tem nada a ver com o som que está sendo pronunciado. Na alfabética parcial, o aluno reconhece o começo da palavra ou o final, né? Na alfabética completa, o aluno já acerta a palavra inteira, só que erra uma letra ou outra. Por exemplo, gelo com G, ele escreve gelo com J. Na alfabética consolidada, ele já acerta tudo. Ele acerta a grafia
Então o aluno já está consolidado a sua fase de alfabetização. Então, da mesma maneira, era feito um controle aluno a aluno na fase inicial, quando iniciou o ano letivo, no primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto, para ver a evolução do aluno. Então, esse processo a Patrícia fazia manual, um processo trabalhoso, né? E ela relatou que quando ela ensinava ao professor para fazer também essa sondagem, o professor tinha muita dificuldade de classificar tanto o desenho, errava muito, quanto a fase de escrita. Ela empiricamente detectou que apenas 30% das classificações eram corretas. A maioria das classificações não estavam corretas. É difícil ensinar esse método. Então, eu resolvi desenvolver um aplicativo para fazer a sondagem de desenho e escrita usando inteligência artificial, né, que basicamente usando visão computacional, reconhecimento de padrões. Ele vai acessar esse endereço. Se você passar esse endereço para um cliente, ele pode acessar remotamente e fazer análise desse aplicativo. A primeira configuração que você deve fazer no aplicativo é escolher um modelo de Gemini que será usado para fazer a visão computacional, para analisar o desenho. Então aqui, ó, eu configurei para ele ficar selecionado já o modelo mais barato e o mais simples, que é o Gemini Flash Latest. É um modelo que custa pouco, é mais barato para fazer o uso dele, e ele permite o uso gratuito de algumas aplicações, né? Então você consegue usar por um período de graça. Depois ele se esgotar, você tem que usar no dia seguinte. E aqui você pode selecionar outros modelos, ó. Por exemplo, o 3 Flash e o 3 Pro são os modelos mais avançados. São modelos em que no modo gratuito você não consegue usar. Se você tentar usar, ele vai falar que já esgotou os créditos. Então, como é que você cria uma chave de API, uma senha para uso de um modelo? Você vai no AI Studio, cria uma chave, vai dar um código grande, e você pode ou não associar o cartão de crédito. Se você associar um cartão de crédito, ele vai estar cobrando o uso daquele modelo. Se você não colocar cartão, deixar o padrão, ele só usa gratuito, né? Então, no caso do 3 Flash e 3 Pro, você tem que utilizar associando um cartão e pagando pelo uso. Esse modelo mais avançado, ele é usado quando você necessita de precisão de análise. Por exemplo, no aplicativo que eu fiz de análise de folha de resposta de uma prova, lá precisava analisar que alternativa o usuário selecionou, e lá precisava de zoom, de precisão. Então lá eu tenho que usar um modelo, pelo menos o 3 Flash, que é um pouquinho mais barato que o 3 Pro, né? Nesse caso, como os desenhos são simples, feitos por crianças, e não precisa de precisão, só precisa de analisar o padrão que o aluno está trabalhando, então já o modelo Gemini Flash Latest já está suficiente. Então aqui eu consigo usar gratuitamente. Então seleciono aqui e aparece aqui, ó, a opção onde eu posso trabalhar. Então, por exemplo, alunos aqui, ó. Em alunos, se eu clicar aqui, todas as escolas, ele vai listar todos os alunos cadastrados nesse aplicativo. Então eu cadastrei aqui 6 alunos, ó, de 1 até 6, né? E cada aluno eu cadastrei um nome, a idade, na verdade a data de nascimento. Ele analisa a idade pela data de sondagem, ele calcula. A escola onde esse aluno está matriculado, você pode cadastrar as escolas aqui nesse menu. A série e a turma desse aluno, você pode também cadastrar a série aqui e a turma aqui. E a classificação das fases de desenho. Começando pelo inicial, você envia um desenho no início do ano letivo e o IA classifica. Depois, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto, você vai mandando desenhos de 2 em 2 meses e ele vai analisando se está evoluindo a fase de desenho do aluno. E a mesma coisa na escrita. No início do ano letivo, você
dita algumas palavras e analisa a escrita do aluno e vai classificando aqui para cada período, inicial, primeiro bimestre, segundo, até o quarto bimestre. E na sondagem tem duas opções. Tem aqui, ó, sondagem de desenho. Você vai enviar um desenho e vai pedir para o IA classificar por aqui. Ou você vai ditar um conjunto de palavras e vai analisar a escrita do aluno clicando aqui. Então, vamos analisar agora como nós fazemos uma sondagem de alunos. Vamos fazer uma sondagem de desenho e de escrita de uma aluna chamada Patrícia Macedo, tem 2 anos de idade, estuda na Guilza e está no Infantil 1A. Né? Eu já apliquei uma sondagem de desenho na fase inicial, ela estava classificada como garatuja desordenada, desenhos aleatórios, e na fase de escrita inicial eu também fiz uma sondagem e está pré-alfabético, ou seja, ela não está associando o som às letras. É natural pela idade, 2 anos só, né? É mais ou menos nessa... O aluno é classificado mais ou menos nessa fase de desenho e de escrita. Agora, vamos imaginar que após a classificação, a professora começa a estimular o aluno com atividades pedagógicas visando mudar de fase, tanto de desenho quanto escrita. E faz várias atividades ali com o aluno. E no primeiro bimestre, ela quer analisar se melhorou aí a classificação do aluno no desenho e na escrita. Como é que ela faz isso? Então, olha, aqui nesse ícone ela vai analisar o desenho. Então, vamos clicar aqui. Observe que aparece uma mensagem, o aluno já foi classificado nesse período. Se você continuar, a classificação anterior será sobreposta. Ou seja, já tem classificação aqui que é garatuja desordenada. Se você colocar um desenho e classificar, vai classificar em cima disso. Não, eu não quero, quero preservar o inicial. Então eu venho aqui no primeiro bimestre. Pode notar que desaparece a frase, porque não tem nenhuma classificação no primeiro bimestre. E agora eu vou fornecer o desenho que ela fez no primeiro bimestre. Então, esse desenho aqui, ó, onde a garatuja já está circular aqui, ó, né? Já tem um controle motor o aluno. Então vamos selecionar esse desenho aqui nessa imagem, e se eu clicar agora em classificar desenho com IA, ela vai enviar essa mensagem para o modelo Gemini Latest, que eu consegui gratuitamente, né, utilizar esse modelo. Eu cadastrei uma chave de API lá no IA Studio e vou classificar esse modelo. Então vamos lá, clica aqui, ele está analisando a evidência, ele está analisando o desenho, reconhecendo padrões e dando um diagnóstico de que fase está com base nesse desenho, ó, garatuja ordenada. Ele está dizendo que agora o aluno mudou de fase. Então, ó, tem até um resumo. Ó. O trabalho evidencia o desenvolvimento do controle motor fino da coordenação sinestésica. A criança está explorando o ritmo, a repetição, conseguindo iniciar, sustentar e terminar movimentos circulares com intencionalidade, caracterizando o controle rítmico e a presença do núcleo na garatuja. Núcleo, essa bolinha no meio. Então ela está demonstrando aqui, ó, controle sinestésico, presença de núcleo, né? Mas ela não tem uma representação esquemática, ela não está desenhando, por exemplo, uma figura humana ainda, né? Ela está numa fase ainda de garatuja. Confirma, confirmo, estou de acordo, clico. E aí o sistema coloca aqui no primeiro bimestre, ó, garatuja ordenada. Houve uma evolução aqui na fase de desenho. Vamos dar uma olhada na escrita. Como é que é feito a sondagem de escrita? Eu clico aqui. Quando o aplicativo carrega a janela de sondagem de escrita da aluna Patrícia Macedo, ele está marcado no período inicial, só que ele já avisa, o aluno já classificado nesse período, quer dizer, já tem a classificação de pré-alfabético no período inicial. Então, eu não quero sobrepor, então eu venho aqui no primeiro bimestre
ele apaga a mensagem e agora eu vou classificar no primeiro bimestre a fase de escrita. Então, como é que é feito isso? Então, primeiro, o professor deve selecionar um conjunto aí de 5 palavras para serem ditadas aos alunos, para testar a escrita dessas 5 palavras. Então, a Patrícia Macedo sugere que essas palavras sejam escolhidas a partir de um conjunto de características aí das palavras, né? Então, clicando aqui em sugestões, eu tenho uma palavra de alta frequência, uma palavra que o aluno está acostumado a ouvir. Clico aqui, ó, cachorro, casa, cadeira, bola, camisa. Então, o professor escolhe uma dessas palavras para ser ditada. Então, vamos imaginar que o professor escolheu o cachorro. A primeira palavra está selecionada aqui. Depois, vamos voltar e vamos pegar agora uma palavra de baixa frequência. Uma palavra que o aluno não está muito acostumado a ouvir, né? Ornitorrinco, cachorro, candelabro. Então, vamos imaginar que o professor escolheu ornitorrinco. Então, é selecionado aqui. Volta. Uma palavra irregular. Gente, iogurte, sofá. Então, gente. Volta. Uma palavra regida por regras. Peixe, pão, lâmpada. Então, vamos botar peixe aqui. Volta. E uma pseudo-palavra. Uma palavra que não existe, né? Só para ver se o aluno reconhece o som. Franeco, granizo, falume. Então, vamos pegar franeco. Então, aqui estão as 5 palavras selecionadas pelo professor para ditar aos alunos. Então, o professor reúne a classe, pede para o aluno escrever as palavras ditadas num papel, na mesma linha, com espaço em branco entre uma palavra e outra, e começa a ditar a palavra. A primeira palavra, cachorro. Todos os alunos escrevem. Agora eu vou ditar a segunda palavra, ornitorrinco. Terceira palavra, gente. Quarta, peixe. E quinto, franeco. Então, o professor faz a leitura, espera todo mundo terminar, fotografa cada escrita de cada aluno, grava lá no computador e passa agora a fazer a sondagem por IA de cada escrita de cada aluno. Então, no caso da aluna Patrícia Macedo, eu vou selecionar aqui uma foto da escrita das 5 palavras que ela fez. Então, essa aqui, por exemplo, essa aqui, ó, 5 palavras. Então, ela escreveu gentes, CO, chio, peixe, fra. Né, ó. E aí, o professor vai comparar, o aplicativo vai comparar a primeira palavra, cachorro, com a primeira palavra que ela escreveu, que é gente. Ornitorrinco, com a segunda palavra, que é co. Gente, é chio. Peixe, ela escreveu peixe certo. Franeco, fra. Então, ela vai fazer o pareamento 2 a 2 e vai ver se ela acertou ou não. Então, agora eu analiso a escrita. Eu vou usar o modelo Gemini LLM para fazer por visão computacional. Primeiro, ele vai reconhecer essas letras aqui que foram feitas no formato bastão. A gente recomenda que seja feita no formato bastão não cursivo, porque é mais fácil para o IA reconhecer bastão e é mais fácil para a criança também escrever bastão. Então, quando a criança é muito pequenininha, a letra bastão ou letra de forma é mais simples. Então, agora, o IA deve reconhecer essa escrita, que é um desenho, na verdade, e reconhecer as letras, as palavras que foram escritas. Então, vamos analisar a escrita por inteligência artificial. Clicando aqui. Ele está fazendo a análise e já interpretou. Gente. Cochilo, aquele emendou, tá vendo? Cochilo. O aluno deixou pouco espaço em branco, ó. Então eu venho aqui, ó, e separo, ó. Falo, não, o correto é cochilo, aquele, vou colocar um espaço em branco. Peixe, farafá, tá? Então aqui está o conjunto de palavras que ele interpretou a partir da escrita no papel. Gente, cochilo, peixe, fra. Agora vai comparar cachorro com gente, ornitorrinco com co, chio com gente, peixe com peixe, franeco. Ele vai fazer uma análise pareada de IA para ver qual é o nível de acerto de cada par.
Vamos usar de novo o LLM Gemini. Então eu vou usar 2 vezes o LLM aqui nessa análise de escrita. Então vai gastar 2 créditos por aluno. Bom, então, relatório. Cachorro, com a palavra gente, é pré-alfabético, não tem nada a ver, ó, cachorro com gente. Não há correspondência fonética entre as letras utilizadas e o som da palavra. Então, totalmente aleatório. Ornitorrinco, ó, alfabética parcial, representação mínima de sons que compõem o final da palavra. Ele acertou o final, ó. Então aqui ele está numa fase de alfabética parcial, ele acerta um pedaço. Gente, chiu, não tem nada a ver, pré-alfabética, ó. Tá certo? Peixe, consolidado. Aqui ele, né, por um milagre, ele acertou aqui. É claro que isso aqui é uma simulação, né, artificial, né? Jamais o aluno nessa fase acertaria, mas aqui é só para mostrar que o IA consegue classificar corretamente. Peixe é consolidado. Então ela já está na fase onde ela escreve perfeitamente o som das letras. Franeco, ele acertou só o início, franeco, alfabética parcial. Aqui ele acertou o início. Então, qual é o resultado final da sondagem? Parcial, porque teve 2 pré-alfabéticas e 2 parcial. Mas como teve 2 parcial, quando empata, ele escolhe a fase mais avançada, mostrando que o aluno evoluiu. E nessa fase de alfabética parcial, qual a atividade recomendada aí pela professora Patrícia Macedo, pela especialista? Então aqui ela fala, né, como é que o professor deve criar atividades para passar da parcial para alfabética completa, né? Então ela vai passando aqui, ó, vamos dar uma lida aqui rapidinho. Ó. O foco deve ser o ensino sistemático de letras e fonemas, o fortalecimento da consciência fonêmica. Brincadeiras com som, rimas, jogos de adição e subtração de letras ajuda a criança a perceber que palavras são compostas de fonemas, né? Eri é a teórica que desenvolveu essa classificação alfabética aqui. É uma linguista. Sugere atividades que destacam as letras do início e fim das palavras e permitem a criança escutar e escrever os sons que ouve, né? E aí vai, ó, né? Então, tem várias atividades recomendadas que visa consolidar essa fase e passar para a fase seguinte, que é a completa. Então, eu concordo com essa fase do IA, eu vou salvar a sondagem. E a criança passou de pré-alfabética para alfabética parcial. Então, olha que interessante, você consegue analisar aqui a evolução da criança de uma maneira sistemática em toda a rede de ensino, todas as idades e as fases do ensino infantil ao longo do ano, fornecendo aí um relatório para o secretário. Então, como é que é feito o relatório? Então, o relatório, você clica aqui, ó. Você pode escolher aqui para relatório uma determinada escola. Eu quero escolher a Odete Costa. Aí tem os 3 alunos da Odete, como é que estão. Você pode escolher aqui a Guilza Maria. A Guilza Maria são 3 alunos, olha a Patrícia Macedo aqui, né? E você pode imprimir essa tabela no Excel ou em PDF. E no Excel permite fazer gráficos ainda, né? Outra coisa interessante com esse aplicativo é um painel chamado tecnicamente dashboard, dando uma visão global de como é que está o processo de alfabetização em toda a rede. Olha que interessante o painel. Quando você clica em painel, né, ele inicialmente escolhe todas as escolas. Ó. Então ele está pegando da rede. E está pegando a fase inicial. E aqui ele fala, ó, na fase inicial, são 6 alunos. Tem 6 desenhos avaliados inicial, todo mundo fez a avaliação inicial, todo mundo fez a avaliação escrita, são 6 alunos, 100% de aplicação de sondagem, e a distribuição por fase, ó. Garatuja desordenada, teve 1 aluno, que é a Patrícia Macedo, ó.
Caratura ordenado teve 2, pré-esquemativo teve 1, esquematismo teve 2 alunos. E distribuição por fase de escrita. Pré-alfabética teve 3 alunos. Alfabética parcial teve 1 e a consolidada teve 2. É claro que isso aqui na prática não existe, né? Você está consolidado, é um aluno muito jovem, mas é só para exemplificar, né? E aí você passa para o primeiro bimestre, ó, muda, são 6 alunos avaliados em desenho e 5 na escrita, ó, e muda aqui as fases do desenho e também as fases da escrita. No segundo bimestre, ó, já diminui, só são 2 alunos avaliados e só tem uma escrita, também muda o perfil da rede, né? E no quarto bimestre só tem 1 aluno avaliado no desenho e na escrita. E se você pega, por exemplo, uma determinada escola Guilza Maria e coloca inicial, ele dá análise de 3 alunos do Guilza Maria, como é que está a fase de desenho e escrita do conjunto de alunos. Então essa análise global fornece um panorama muito importante, tanto para o diretor da escola, os coordenadores pedagógicos e para o secretário de educação, que tem uma visão da qual escola que está com deficiência maior na escrita, no desenho, que precisa de uma estimulação melhor, qual professor que está tendo maior dificuldade com o seu aluno, qual professor que está se destacando mais, né? E como é que está a evolução da rede ao longo do ano, permitindo assim um planejamento de desempenho, né? Uma meta a ser alcançada, por exemplo, de alfabetização. Então a meta seria que 50% alcançasse alfabetização parcial no final do ano, ou uma alfabetização completa ao final do ano. Então, dessa maneira, se eu acompanhar bimestre a bimestre, eu consigo fazer uma intervenção nas escolas, nas classes, onde estão tendo maior dificuldade, planejando aí melhor a evolução ao longo do ano. Com isso, quando o aluno atingir o segundo ano do Fundamental 1, o seu aluno do infantil já está preparado para fazer uma avaliação, quando atingir o segundo ano, com melhor desempenho no processo de alfabetização.